Muito bem. Hoje é noite de apresentação, entre aspas, mas a nível 16 válvulas da presença pela primeira vez do projeto Armindo Araújo e Luís Ramalho. Eles estão de regresso às entrevistas numa altura de lançamento da temporada do Campeonato de Portugal de Rallys. Faltam poucos dias, daqui por uma semana já terá, inclusive, terminada a primeira prova do campeonato, o Rally de Faf, e estão hoje comigo, obviamente, para falar não só dessa primeira prova, mas do próprio projeto, neste caso de 2025. Por isso, antes de mais, bem-vindo, Armindo Araújo, à minha esquerda, quem não conhece, quem esteja a ver pela primeira vez, Luís Ramalho à minha direita, depois tenho a certeza que o Skype irá fazer as suas magias, portanto sejam bem-vindos a ambos e mais uma vez agradecer a vossa presença. Eu iria começar, depois de dar estas boas-vindas, vou começar naturalmente aqui pelo próprio Armindo, onde podemos começar de uma forma diferente, e começo de uma forma diferente no sentido de que andei à sua procura, Armindo, em Beja, na Baja, neste ESC Online Beja de Montes Alentejanos, e não encontrei o Armindo. Nos últimos anos tem sido sempre uma presença marcante, todos os anos temos-nos lá encontrado, mas este ano não. Por isso, a minha primeira pergunta, fora do tema de rallies, é onde é que anda o projeto do todo o terreno, a ida ao Dakar e tudo mais do Armindo Araújo. Podemos começar por aí, Armindo. Bem-vindo, uma boa noite. Olá, Gonçalo, boa noite. Obrigado. Bom, efetivamente, este ano não irei participar no campeonato de todo terreno. Portanto, se acontecer alguma coisa, será em provas esporádicas maiores e, portanto, participações pontuais. Vou estar completamente dedicado ao Campeonato Nacional de Rallys, o meu grande foco, o meu grande projeto, e a minha experiência no todo terreno em termos de campeonatos nacionais correu bastante bem, fomos campeões, o ano passado fizemos a época também, e portanto agora o próximo passo será fazer provas maiores e internacionalizações. Portanto, eu nunca estive no todo terreno para acumular campeonatos, ainda por cima paralelos, entre os rallies e o todo terreno, sem um objetivo de uma evolução internacional na parte do todo terreno nesta fase da minha carreira. Portanto, essa fase foi consolidada e agora a aparecer alguma novidade será com um step mais internacional para podermos fazer uma evolução, que é isso que faz sentido nesta fase. E mantém-se o sonho de Dakar, Armindo? Sim, não é um objetivo que está em agenda, que acontecerá se as condições forem boas, porque este ano esteve muito perto de acontecer, até por uma situação que não estávamos à espera, mas depois também acabou por não acontecer, mas as oportunidades começam a aparecer, começam a surgir projetos, e este ano tive mesmo muito perto de estar à partida do Dakar. Portanto, vamos estando atentos ao mercado, vamos estando atentos aos projetos e vamos agarrando aquilo que for melhor para a minha carreira. Muito bem. Mesma pergunta para o Luís Ramalho. Também o ano passado encontrávamos algumas vezes, navegar no caso Miguel Barbosa, este ano também todo o terreno para já em stand-by. Miguel? Já não está. Olá, Já lhe Gonçalo. chamo Miguel, é Luís, mas pronto, tudo É bem. igual. É quase igual. Não há nenhuma previsão de participar, eventualmente poderei também fazer uma prova ou outra, se o Armindo quiser e se precisar da minha colaboração, mas não está previsto nenhuma ida ao todo terreno. Muito bem, muito bem. Então vamos ao tema principal, Campeonato de Portugal de Rallys 2025, começar em fato no próximo fim de semana. Eu iria, primeiro que tudo, perceber, Armindo, na preparação para esta temporada, quando o Armindo fala da preparação para esta temporada, de algumas dificuldades em montar este projeto. E a minha primeira pergunta é o pré-campeonato e perceber das dificuldades e razões para essa afirmação. Portanto, para este ano, teve extra dificuldades ou consegue aqui explicar um bocadinho mais, depois do ano passado ter sido, de facto, o segundo piloto a ter mais pontos no Campeonato de Portugal de Rallys? Bom, eu acho que é um pouco transversal a todos os pilotos que estão a montar projetos, cada um à sua dimensão. A nossa economia e as empresas estão com dificuldades em libertar verbas para projetos desportivos como aquilo que nós estamos a fazer, e este ano, efetivamente, foi especialmente difícil viabilizar o projeto financeiramente. Mas conseguimos-lo fazer, portanto, vamos estar à partida de todo o campeonato, iremos estar à partida da prova do WRC, o evento completo. Estamos muito felizes por termos conseguido esse grande objetivo, de estarmos mais uma vez à partida do campeonato. Em termos técnicos, vamos trabalhar com a TRF, uma equipa que nos tem dado um excelente serviço nestes últimos anos.
Vamos contar também com o apoio da Skoda, de um engenheiro da Skoda, porque irá estar cá a trabalhar connosco, nós também já conhecemos. Portanto, é um bocadinho continuar a evoluir uma base que já foi iniciada e que está a ser trabalhada e, portanto, em constante evolução. Estamos contentes por isso. Foi difícil, foi complicado, atingimos o objetivo de fechar o projeto e, portanto, agora estamos focados na parte desportiva, na qual estivemos a testar a semana passada, como toda a gente viu, os testes foram bastante positivos, evoluímos o carro consideravelmente, estamos muito motivados, muito focados e queremos, efetivamente, fazer um bom campeonato, bons resultados e chegar ao final do campeonato atingindo todos os nossos objetivos. Muito bem. Em relação a este carro novo, não é? Por aquilo que eu percebi, é um carro novo com as últimas atualizações da parte da Skoda. Há aqui diferenças palpáveis, Armindo, na parte da condução, um trabalhar por parte da Skoda em estreita colaboração convosco, a nível de suspensões e tudo mais? Pergunto eu. Essa informação não é totalmente verdadeira. Nós vamos iniciar o campeonato com o carro que fizemos a fase de asfalto do ano passado. Portanto, o carro vai ser o carro que nós vamos utilizar nesta fase de terra. É um carro que tem todas as últimas evoluções de fábrica e vamos trazer um carro novo para a fase de asfalto. Portanto, nós fizemos uma estratégia diferente, queremos estar com o máximo das capacidades do Skoda nos dois pisos e, assim sendo, levamos este carro que vem do ano passado com pouquíssimas corridas, em que fazemos a terra e depois recebemos um carro novo para fazer o asfalto e eu penso que assim temos as condições perfeitas para atacar todas as fases do campeonato. Muito bem. Luís Ramalho, e em relação a esta sessão de testes que já ocorreu, tudo já preparado, ainda há de haver seguramente um shakedown, o que há a dizer do lado do navegador, no caso concreto, para estes primeiros testes? Nada de novo. As coisas funcionam, nos últimos anos têm funcionado assim sempre desta forma, portanto nós fazemos sempre um grande teste, ou um teste maior antes da fase de terra e depois também fazemos um teste maior antes da fase de asfalto. Vamos tendo depois os nossos shakedowns privados, digamos assim, em cima das provas, mas normalmente em sítios que já conhecemos, para termos a informação anterior que podemos comparar. E, portanto, mais uma vez foi isto que aconteceu. O teste correu muito bem, tivemos muita sorte com aquele dia que acabámos por escolher. Tinha estado a chover uns dias antes, mas o piso estava bom e, portanto, as coisas correram com muita tranquilidade. Fizeram-se uma série de evoluções no carro, o carro ficou mais rápido e, portanto, nós estamos muito confiantes com isso. Muito bem. Armindo, em relação às expectativas para este mesmo campeonato, portanto, o segundo lugar o ano passado, se fizermos as contas aos pontos no Campeonato de Portugal de Rallys, em relação a objetivos para esta temporada, fazer ainda melhor, porque o segundo lugar, naturalmente, daquilo que nós conhecemos o Armindo e com os campeonatos conquistados e tudo mais, é sempre uma ambição na temporada a seguir melhorar ainda mais. Será assim que eu interpreto? Claro, o objetivo é, claro, é tentarmos ser campeões nacionais e vamos lutar com todas as nossas armas, fazer o melhor trabalho possível, tentar amealhar o máximo número de pontos de todos os eventos e faz as contas na última prova. É isso que é o nosso grande objetivo. O nosso grande objetivo é esse, efetivamente. Temos outro grande objetivo da época, que é bem conhecido, que é tentarmos lutar novamente pela melhor posição de português no Rally Portugal, visto que o fazemos na sua totalidade, que é muito importante para o nosso projeto e, portanto, são os dois grandes objetivos da época. Muito bem. Luís Ramalho, no caso particular do Luís, é a revalidação do título de navegadores de 2024? Embora, como eu disse, em 2024 eu ganhei o título, mas considero que só ganhei meio título e, portanto, a minha posição é exatamente a mesma coisa. Uma equipa, nós os dois funcionamos como uma equipa dentro do carro, nos bons momentos e nos maus momentos, e, portanto, eu não me sinto especialmente campeão em 2024, porque queria que o Armindo fosse também, e, portanto, só assim é que estas coisas fazem algum sentido. É um justo campeão. Exato. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Armindo, em relação à apreciação e naturalmente uma opinião sobre este campeonato de Portugal de Rallys, temos aqui algumas novidades, temos promoção, vamos começar por aí talvez mais, de dois jovens que se evidenciaram nas duas rodas motrizes e que sobem à categoria principal. Temos a presença também de pilotos estrangeiros, que não é nenhuma novidade dos últimos anos, é uma tradição o nosso campeonato cada vez a ter mais interesse também por parte de pilotos estrangeiros, mas pergunto diretamente ao Armindo, que olhar nos transmite para o Campeonato de Portugal de Rallys 2025?
Bom, estamos muito felizes, o nosso campeonato está extremamente competitivo, tem um bom retorno em termos de imagem e, portanto, é sinal que todos estamos a trabalhar bem a nível federativo, a nível de equipas, a nível de marcas, para termos um campeonato forte e quando todos nós pomos todas as nossas energias neste desporto, as coisas têm evoluído e nós estamos a ser neste momento um campeonato de referência a nível europeu. E, portanto, todos sabemos que a concorrência vai ser fortíssima, sabemos que vai ser um grande espetáculo para todos vão querer ganhar, todos vão dar o seu melhor. É muito gratificante ver jovens pilotos a subir à categoria principal, também percebermos aquilo que eles podem evoluir e o salto que eles podem dar para o futuro. Portanto, está tudo muito bem, estamos a arrancar todos muito bem. Agora vamos ver que resultados é que isso se traduz. Mas para um começo de campeonato acho que está toda a gente feliz, está toda a gente muito otimista e temos um excelente campeonato aí à porta. Muito bem. Luís Ramalho, a mesma pergunta, neste caso, o acumular de muitos anos de experiência, do Luís, de facto, ser dos decanos, dos pilotos que participam como navegador também neste campeonato, como é que está a ver a evolução dos ralis nacionais? Enfim, os ralis passam sempre, a evolução não tem sido sempre a mesma. Há alturas melhores, há alturas piores, houve alturas em que havia mais marcas e os ralis estavam com mais representação a esse nível, depois houve alturas em que as marcas saíram e caiu um bocado enfim, se quiserem, essas vantagens que vinham da existência das marcas. Agora elas voltaram, estão cá, pronto, nós a única coisa que temos que fazer é andar depressa, é isso que vamos fazer. Queremos começar já daqui a 5 dias e, portanto, vamos lá. Oh, Luís, e aproveito e pergunto, em relação àquilo que está a ser feito para os futuros Luís Ramalhos que venham a surgir nos próximos anos, nomeadamente nos novos entre aspas, porque saiu, entretanto, o troféu da Toyota, mas os trabalhos que estão a ser feitos com a Peugeot, falar aqui também, obviamente, também das outras fórmulas de promoção, e a pergunta que eu faço, obviamente, está-se a trabalhar para trazermos novos Luís Ramalhos, quando falo, neste caso, do Luís, por causa dos navegadores, obviamente. É igual, relativamente aos jogadores e aos pilotos, as situações são as mesmas. O Armindo é um excelente exemplo daquilo que deve ser, da forma como deve ser alicerçada uma carreira. Começou num troféu, começou na promoção primeiro, depois passou para um troféu, já integrado no Campeonato Nacional, e depois teve nas 2 rodas motrizes, 4 rodas motrizes, e depois é que teve a sua carreira internacional. Portanto, o Armindo é o melhor exemplo que se pode ter em Portugal. Nem sei se haverá outro exemplo tão bom quanto este, de como é que as coisas devem ser feitas e como é que as coisas podem ser feitas. Ultimamente isso não tem muito acontecido com alguns pilotos, infelizmente, não têm subido essas escadas todas com o tempo que essa subida implica e, portanto, às vezes os resultados não são os melhores. Estes dois, nomeadamente estes 2 pilotos que agora vão ser integrados na estrutura da Hyundai, fizeram-no, começaram pelos troféus, demonstraram o seu valor e, portanto, eu acho que indiscutivelmente esta é a forma de chegar ao topo. Não há outra, não vale a pena as pessoas acharem que alguém que de repente se senta dentro de um carro pode lá ganhar um WRC1 e ganhar tudo. Isso não é verdade, não se vai conseguir, não é possível que assim seja. Os campeonatos mais baixos, os troféus mais baixos, se quiserem, são importantíssimos para todos, para os pilotos, mas também para os navegadores. É nesses campeonatos mais baixos que se aprende muita coisa. Há sempre gente mais velha que está disponível para ensinar, ou para ajudar, mais a categoria do que para ensinar, para ajudar. E, portanto, esta é a evolução normal, é aquilo que deve ser feito e é assim que acontece em todo o lado. Muito bem, muito bem. Armindo, em relação a Fafos, portanto, como eu dizia no início, daqui por uma semana já terá terminado a prova. Expectativas para esta prova, sabendo que os adversários também mudaram aqui um bocadinho as suas, podemos dizer, peças no xadrez. Portanto, temos, só para recordar quem esteja um pouco mais afastado desta modalidade, Dani Sordo na Hyundai, temos Chris Mika com a equipa Toyota, temos também, obviamente, o Ricardo Teodósio também com outro, neste caso, outro Toyota. O projeto de José Pedro Fontes também acredito que esteja aí a ser apresentado oficialmente, já deu alguns sinais com o seu Citroën. Depois temos o Pedro Almeida também, enfim, não entrando aqui nos detalhes todos, mas como é que vai ser FAF naquilo que o Armindo entende, com a sua experiência, que vai acontecer com os adversários?
Bom, todos vão querer dar o seu melhor, todos fizeram uma boa preparação de pré-época, temos pilotos fortíssimos, temos pilotos que fizeram agora investimentos grandes em máquinas de última evolução, portanto carros mais recentes. Isto vai permitir uma grande imprevisibilidade nos resultados de FAF, portanto vai ser o início de medirmos como é que cada equipa está, como é que cada piloto está. Também sabemos que aqui FAF também a imprevisibilidade climatérica é grande, portanto podemos encontrar aqui um fim de semana que até está previsto de muita chuva e lama, que condiciona bastante o resultado e a performance de alguns pilotos, e assim sendo é muito difícil apontarmos aqui quem estará mais ou menos forte em FAF. O que é fácil dizer é que existe motivação em alta de todas as equipas, todos a prepararem-se bem, todos a testarem bastante, portanto temos visto as últimas semanas muito ativas em testes e todos vão querer dar o seu melhor, e eu estou incluído nesse pacote de tentar dar o meu melhor para ter o melhor resultado possível. Vamos todos à luta e que vença o melhor. Claro que sim. Luís Ramalho, atendendo à experiência, mais uma vez eu vou pedir essa experiência que o Luís Ramalho tem acumulada, e eu iria lhe perguntar se, e sabendo que não se ganham campeonatos na primeira prova, mas pode-se perder ali muito ponto e ser importante fazer aqui um bom rally para um campeonato por inteiro. A minha pergunta, a estratégia de pilotos, e depois posso fazer a mesma pergunta ao Armindo, passam por alguma cautela, sabendo que é um campeonato longo, com provas em terra e em asfalto, mas uma primeira prova pode deitar muito a perder. Qual é a experiência que o Luís pode partilhar connosco daquilo que possa ser a estratégia de um piloto? Bom, há várias coisas aqui assim que talvez seja importante ter em conta. Os ralis cada vez são mais curtos e, portanto, nós neste momento temos 6 ralis curtos, com 110 km, e depois temos dois ralis um pouco mais compridos. Agora 120. Pronto, agora 120, mas um pouco mais compridos, que são o Rally de Portugal e o Rally da Madeira. O que quer dizer que não há provas para gerir. É a fundo do primeiro metro até o último metro, porque podem-se ganhar segundos, mas aqueles que se perderem não se ganham mais. Assim sendo, eu não acredito que haja nenhuma equipa, nem nós, nem o Teodósio, nem o Ruben Rodrigues, que seguramente também virá para fazer uma excelente prova. Aliás, penso que ano passado ninguém vai poupar nada nem do primeiro, no primeiro metro, e ninguém vai poupar nada no último metro, porque isso não é possível nestes ralis com 100, 110, 120 km. Há muitos pilotos que, apesar de estarmos numa classificativa com 10 ou 15, acabam separados por décimos de segundo, e portanto essa coisa de vamos gerir este rally, a não ser em ralis muito grandes, como é o caso do Rally de Portugal, eu não acredito que isso seja possível. Muito bem, Armindo, é isso, não é? Sim, obviamente que há sempre alguns momentos de um ataque maior e pode-se correr mais riscos, mas de alguma forma, e efetivamente o que o Luís está a dizer tem toda a razão, em 120 km não podemos gerir muito, nem podemos defender muito, porque depois também não conseguimos recuperar se perdemos aí algum tempo. Portanto, eu acredito que em FAF e neste tipo de provas, o ritmo é sempre alto do princípio ao fim, também as diferenças são curtas do princípio ao fim, e todos temos de estar a dar o nosso melhor permanentemente, tirando alguns trechos, em algumas partes, alguns troços, que algum pode arriscar mais ou menos em alguma situação, mas isso depois é que define quem às vezes pode ter aqui um resultado melhor porque arriscou um pouco mais. Mas, de uma regra geral, são rallies sprint, e os rallies sprint são de atacar do princípio ao fim. Muito bem. Antes de irmos para a parte final dos agradecimentos a quem torna possível mais um ano da vossa presença no Campeonato de Portugal de Rallys, eu iria perguntar ao Armindo, não tinha a ver diretamente logo com o início, mas com a parte final, pergunto, presenças pontuais em provas fora de Portugal, este ano vai ser, eu todos os anos faço esta pergunta, o Armindo se lembrar, cada vez que nós falamos eu faço sempre essa pergunta, e aqui de facto a Espanha, por exemplo, alguma coisa prevista, ou para já o foco todo no CPR? O foco no Rally é o CPR, e é esse que eu estou completamente focado, fazer o WRC no Rally de Portugal completo, e a acontecer alguma coisa lá fora, a probabilidade maior será no todo terreno. Muito bem. Então vamos para a parte final, se me permitem. Armindo, a quem é que ficam aqui os agradecimentos, sabendo que eu percebi que entraram apoios novos, ou fui eu que
não estava atento e não foi isso que aconteceu. Sim, entraram apoios novos para a equipa, tinham que entrar obrigatoriamente, também saíram alguns, mas a vida é mesmo assim, e portanto agradecer a todos eles, é óbvio. Estamos a agradecer à nossa equipa técnica e à TRF pelo trabalho que tem feito e o empenho que tem colocado neste projeto desde sempre, ao Luís por me acompanhar mais um ano e portanto a todos os nossos fãs também um forte abraço por nos apoiarem na estrada do primeiro metro ao último metro durante todas estas épocas. Estamos felizes, queremos dar um grande espetáculo e contem com o máximo do nosso empenho. Muito bem. Luís, o que é que falta acrescentar aqui também? São quantos anos? Já agora eu estava aqui a pensar que para mim, efetivo, federado, estamos a falar da época número quantos? Fiz o primeiro rally em dezembro de 92, na altura a guiar. Depois em 93 não corri, em 94 comecei a guiar regularmente, corri regularmente até 99 a guiar e depois é que passei para o outro lado, portanto este ano será o 33º ano em que desde que comecei a correr. E vamos à procura do número redondo, o 35? Vamos ver, uma coisa de cada vez, vamos primeiro deixar acabar este e depois logo se vê como é que é o outro. E os agradecimentos para este ano? São aqueles que o Armindo já fez, são as coisas, são quem possibilita isto tudo, sem os parceiros que nós temos não é possível fazermos nada destas coisas. Estes projetos já envolvem muito dinheiro, portanto não é possível fazer-se, ou em princípio não é possível fazer-se com dinheiros próprios, é preciso ter parceiros que nos ajudam a conseguirmos manter este nível. Felizmente tem sido possível manter muitos cá, e quando um ou outro sai, conseguir substituí-los, e portanto é isso que nos mantém mais uma vez, como o Armindo tem dito, no início deste campeonato, e vamos tentar defender aquilo que são sempre as nossas posições nestas coisas, queremos ganhar, tanto quanto os outros, é evidente, vamos tentar fazer mais força do que os outros, basicamente é isto. Muito bem. Armindo, e o shakedown para esta prova, como diz o Luís, pontualmente vocês vão ter os vossos shakedowns privados para os vossos fãs, para terem uma ideia, já agora para estarem mais próximos e irem buscar o tal autógrafo que todos gostam, obviamente. Esta semana onde é que poderão encontrar o Armindo? E o Luís? Esta semana já começam os reconhecimentos aqui em Faf, começam quarta e quinta-feira, a rally começa sexta e sábado, começa sexta e termina sábado, portanto nós ainda vamos fazer um shakedown privado para ver se o carro está todo ok com as últimas afinações, é na zona de Faf, e são alguns quilómetros que ainda iremos fazer de afinações, e estamos ansiosos por estarmos à partida do primeiro troço, que é isso que é o grande trabalho de pré-época para estarmos o mais competitivos possíveis à entrada do primeiro troço. Portanto, ansiosos por lá chegar. Muito bem. Os agradecimentos ficam da minha parte da vossa disponibilidade, a poucas horas de começar o campeonato. Naturalmente o nervosismo a aproximar-se, mas vocês também, com os vossos anos de experiência, já não terão o mesmo que outros jovens, mas fica deste caso o agradecimento de terem ainda estes minutos para estarem à conversa comigo e desejo-vos, claro, não só um ótimo rally de Faf, mas também uma ótima temporada do Campeonato de Portugal, que promete ser dos mais competitivos dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, pelo plantel, pelos pilotos, pelo interesse também do público, com as novas séries também agora mais ligadas aos rallies, e só me resta desejar-vos muitas felicidades a ambos, e fazemos aqui, porque não, durante o ano, se o Luís quiser, e se o Armindo aceitar também, um balanço, porque não, a meio da temporada, na passagem ali para o asfalto, perceber como é que as coisas estão a evoluir, mas para já os votos de muitas felicidades para os dois. Uma boa noite, Luís, uma boa noite, Armindo. Obrigado, Gonçalo, e continuação de bom trabalho. Obrigado. Obrigado também, uma boa noite e boa prova. Obrigado.